Bem-vindos à Voz da Mente, o espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não fazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Porque quando mudas a forma como ouves a tua mente, mudas as respostas, mudas a vida. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia e juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje trazemos o tema da traição. A confiança é constituída em gotas e perdida em baldes. Kevin Plank. Essa é uma metáfora simples e brutalmente verdadeira sobre o impacto da traição. É bem ideal para o início deste episódio. O que leva afinal a trair? A traição acontece de repente ou é construída em silêncio? A traição não começa na cama. Não é a primeira coisa que acontece na traição que é a ida para a cama. Ela começa nos silêncios que ninguém quis escutar, nas palavras que ninguém quis ouvir, nos red flags que toda a gente ia dizendo, chamando a atenção, das feridas que estavam a surgir, que foram chamadas à razão. Então, a traição acaba por ser uma consequência, não a origem do problema. A traição acaba por ser o desfecho final do definir que com outra pessoa eu quero desenvolver uma intimidade presente. Então fica confuso olharmos e falarmos só na traição como um problema e não em tudo o que fez despertar e despolutar essa situação. Eu acredito que o foco principal, quando a traição está colocada já, seria identificar e transformar esses esquemas que foram mal adaptativos, tiveram dentro de padrões emocionais, cognitivos formados, e muitas das vezes este tipo de trair esconde certas emoções que não vêm só de adultos que possam desejar sentir, mas sim de relações de infância que influenciaram negativamente os comportamentos, as emoções, e estas relações adultas acabam por transpor a necessidade de ser amado, desejado e cuidado. A pessoa que eu escolhi para me amar ou desejar, quando acaba por não o fazer, abre espaço para que outra pessoa possa cuidar. Então esta traição, quando ela é constituída, que é um resultado, são esquemas profundos de pessoas que se sentem constantemente insuficientes, não são vistas, amadas ou desejadas, por vezes são emocionalmente negligenciadas com a pessoa com quem vivem ou estão. A traição torna-se assim inconsciente, um grito de dor, uma dor que não justifica, é certo, mas quebra e revela o mundo interno por curar. Ao que é traído e ao que trai, as emoções não são assim tão diferentes na forma de as viver, sentir ou expressar. Ambos são negligentes com a própria ferida emocional que estão a transportar. Esse distanciamento emocional, a frustração contínua, a invalidação contínua acumulada, cria este vazio afetivo que cobra em prestações bem duras, que é uma traição. E é igual no homem e na mulher? Igual no homem e na mulher são duas formas fisiológicas de começar a descrevê-lo, porque o homem baseia-se num conteúdo visual, não tanto emocional. O homem procura na mulher um contacto físico, sexual, muitas vezes visualizado, imaginado na forma dele ser ou dele estar. Ele é impulsivo pela sua sexualidade de sentir. O homem que trai, na realidade ele sente-se traído em casa quando não se sente validado, desejado ou amado. A validação do homem que trai é muito na procura sexual de outra mulher, que lhe dá uma validação de que eu sou desejável, que eu me permito ser amado. Há quem tenha interesse em mim, que me dá espaço para me validar, que é uma cama, um elogio, uns gostos nas situações sociais, uns comentários atrevidos, um convite para um café e umas expressões aparentemente de humor, mas que transbordam a sexualidade. São validações que por vezes o homem gosta de ter. A mulher questiona-se na sua emoção de segurança e confiança, a empatia, a atenção, o acolhimento. Então muitas das vezes o que a mulher procurava é ter a segurança e a confiança, o homem o desejo sexual. Quando a mulher está num determinado lugar e um homem lhe diz assim: esse vestido fica-te mesmo bem, a mulher sente-se amada, desejada, acarinhada.
que lhe possa despertar uma atividade sexual posterior. Se no dia seguinte esse mesmo homem lhe diz: gostei muito, gosto muito da tua mala, ela começa a entrar num processo de comparação, de que o homem que eu tenho lá em casa só me procura na cama, mas os homens que estão aqui na rua validam-me, elogiam-me, querem-me, e eu estou disposta a deixar-me ir a mais. Então existe esta diferença de género, assim. O que pode um casal fazer para evitar chegar ao ponto da traição? A traição não se vai evitar com a fidelidade, a promessa desenfreada dita na igreja ou noutras culturas que possam assim existir. Sim. Ou as promessas desenfreadas, ou os aplicativos que se possam instalar nos telemóveis, ou até a própria inspeção aos próprios telemóveis para se verificar se estás a trair ou alguém se está a aproximar. A traição evita-se com verdade. Na realidade é a expressão contínua de te dizer o que eu sinto, desejo e quero ter, esta verdade interior, mas também a verdade de dizer à outra pessoa que o que me estás a fazer me está a provocar dor. Talvez as redes sociais que assumem exposições corporais desenfreadas. Às vezes levamos a nossa sexualidade para as telas sociais, sem perguntar à pessoa com quem estamos se ela aprova essa exposição social. Quantos gostos temos nessas fotografias, se o nosso companheiro se sente bem com essa situação. Se a nossa mulher usa uma lingerie perfeitamente normal e usual, prática e confortável, mas nas redes sociais possa estar de uma lingerie erótica ou numa praia com um biquíni topless, e o próprio companheiro se possa questionar: talvez a validação sexual que tu queres dar é ao exterior e não a mim. Quando passamos isto para o homem, verificamos que o homem é capaz de pôr gostos e comentários nas amigas da mulher. A traição não se evita com a fidelidade, ela evita-se com a verdade. Não é fidelidade imposta ou desejada ou até religiosamente exigida que irá fazer isso acontecer. Já a verdade do casal irá permitir isso surgir. As conversas reais sobre o que cada um sente, sem ter que esconder as situações que está a vivenciar. O espaço individual à conexão partilhada, sem se permitir sentir que possa ser julgado, criticado ou diminuído. Também a vida sexual, com a criatividade e a intenção de expressar desejo, ela pode estimular a que o casal possa se sentir mais compreendido, aceito, até por esta diferença de géneros que estamos a falar, em que o homem se sente mais vinculado na expressão sexual e depois oferece a segurança à mulher. Já a mulher precisa da segurança para depois oferecer-se uma entidade sexual. Este reconhecimento destas necessidades de género poderá facilitar e ajudar nessa reconexão, evitando a traição. A mulher precisa assim sempre muito ser vista, desejada, para além de um papel de mãe ou até de parceira funcional. Ela vai se reencontrar na segurança, no amor, na autoestima. Aos homens o que é pedido é que tratem as vossas mulheres como se todos os dias fosse 14 de fevereiro. Também à mulher se peça para que olhe para o homem como se fosse um ser que tem a necessidade de se sentir admirado, conectado, valorizado. Isso não significa que o homem tem dependência aí emocional, que tem baixa autoestima, mas sim é uma necessidade dele, da fisiologia humana dele. Ele não precisa ser tolerado ou corrigido continuamente, ele também pode ser valorizado a tudo o que faz. É muito comum ouvirmos o discurso de que a minha mulher nunca está satisfeita com tudo o que eu faço. Há quem já fez uma música sobre isso, sobre o marido das outras, não é? Que é uma boa metáfora. Quando nós falamos o marido das outras, são o pináculo, como diz a letra, não é? Da perfeição. E na realidade, essa metáfora está muito comum nos casais. Então, se não valorizamos o nosso homem, as outras mulheres também tratam o nosso homem como o marido das outras. Então, o nosso homem é valorizado pela outra e por mim não é. E aqui reforça-se que para evitar esse trair, não é criar regras, limites emocionais, mas é assim nutrir a ligação afetiva e também erótica contínua no desejo de expressar. Talvez essa agenda sexual seja uma forma também íntima de fazer isso acontecer. A importância
do contrato emocional do casal, em que nós nos afirmamos à nossa pessoa que amamos, qual a minha presença na relação, o que é que eu tenho para oferecer, o que é que eu te vou dar. Essa necessidade de restabelecer essa conexão, ela deve ser diária, por hábito. Yeah. Quando há uma traição, Sim. o que é mais difícil? Perdoar o outro ou voltar a confiar? Sabes, muitos procuram o perdão. Na realidade, perdoar é possível. Confiar é que é reaprender a andar com uma ferida ainda a arder. Então, o perdoar é possível nós trabalharmos esse perdão. O confiar é que acaba por estar desnutrido. É muito comum ouvirmos falar, casais falarem de uma traição de há 20 anos atrás, como se fosse há 2 semanas atrás. E por mais que digam que estás perdoado, eu perdoo-te, e ultrapassámos há 20 anos. Mas na realidade o confiar fica desnutrido, fica ferido. Talvez se ele está agarrado àquele telemóvel já esteja outra vez a falar com outra rapariga, já esteja a falar com outra pessoa, e fica difícil confiar. Talvez o sistema que possa regular esta situação ela seja neurológica. Uma traição ativa dentro de nós, uma ameaça, desregula-nos dentro de nós, afeta o nosso senso de identidade, e então esta traição afeta dentro de nós um sintoma em sinal físico e emocional, o que pode desregular a nossa forma racional ou até emocional. Vivemos a traição como uma ruptura dentro de nós. A mulher assume muito como se fosse uma segurança emocional, como se fosse o amor próprio, o nojo, que muitas vezes é uma palavra utilizada, em que a mulher se sente diminuída, subjugada. Já o homem verifica essa situação da traição como se fosse uma ameaça à sua própria vulnerabilidade, à sua própria incapacidade, humilhação profunda e vergonha de não ser suficiente para a mulher com quem eu estou. Ambos assumem uma culpa, um julgamento, uma autocrítica. Então, o perdão é um processo que se irá desenvolver, naturalmente desenrolar, com o estabelecer da conexão, da empatia e reativar os votos da relação um do outro. Não é feito num ato de conversa ou um só momento de terminar a dizer então estou perdoado e o perdão ali está concebido. Não é assim que funciona. Há uma compreensão profunda das causas reais para que jamais possamos voltar a esta ferida emocional. Tem que haver uma abertura para a reconexão, mas sem pressão. Há uma exigência do homem que trai que a mulher o perdoe, e no momento a seguir já estão a ter férias ou viagens como se nada se tivesse passado, e vice-versa. O homem que é traído, a mulher pode procurá-lo, valorizá-lo através da atividade sexual, dizendo eu amo-te profundamente e é contigo que eu quero estar. É preciso haver espaço para a conexão poder acontecer, e espaço e tempo não significa que ele não é medido, ele também pode ser exigido, mas dentro de um equilíbrio para ambos. O tempo, a transparência, a validação emocional e a comunicação aberta, eu acredito que são processos e estruturas que possam ajudar a isso acontecer. O perdão e a confiança é profunda quando quem trai assume com toda a intenção a sua responsabilidade. E eu não utilizei a palavra culpa, mas sim responsabilidade emocional. E para saber perdoar, nós temos que passar por processos de raiva interior. Ao homem e à mulher que quer perdoar, tem direito a expressar a sua dor e a sua raiva de toda a dor que sentiu, por quantas vezes sentir e desejar, mas com a intenção de que essa raiva nunca se transforme em ódio, e sim num processo de sair da minha dor para uma cura de compaixão, amor e perdão. E aí sim ela pode acontecer. Assumir a responsabilidade da situação irá permitir o traído permitir-se curar e tratar a sua ferida. O perdão verdadeiro pode implicar escolher sentir esta dor, mas com a dignidade de ultrapassar e aprender a viver com ela, cicatrizando, assumindo que essa ferida pode ficar uma cicatriz, não uma ferida aberta. Assumir essa dor é fundamental, em vez de continuar fechado a um papel de vítima,
de que me traíste e agora existem condicionantes, de que me traíste e agora eu não aceito isto. Isso já é uma manipulação e liderança de impedir a liberdade que o outro possa ter, mesmo que tenha assumido toda a responsabilidade do que possa ter feito. Falámos antes que a responsabilidade é dos dois, então são os dois que têm que encontrar um ponto comum, tanto o que trai como o que é traído. Não há culpados, há responsabilizados. E é essa sintonia que os vai permitir conseguir ultrapassar a situação. Essa sintonia, tem que estar em sintonia mesmo. A sintonia, a corresponsabilidade de cada um, o amor próprio que cada um tem que ter. A terapia de casal poderá ajudar, mas a terapia individual é necessária para o que traiu ter espaço de se curar na necessidade de ter traído, e para o que foi traído ter espaço de se curar da rejeição e abandono de ter sofrido. É possível reconstruir uma relação depois da traição ou será sempre uma sombra? A traição, ela quebra o chão. A segurança, a confiança, a empatia, o amor. Mas também pode revelar quais são os pilares que nesta casa estavam a faltar, as fundações que nessa casa estavam a faltar. Então, a traição, ela revela onde existiam situações na relação que não estavam colmatadas, não estavam corrigidas, não estavam alinhadas. Os casais emocionalmente disponíveis e que possam olhar para a traição como um momento de viragem profunda, de aceitação, de aprofundamento, de cura, de regeneração. É muito comum vermos casais que se separaram após uma traição e passados uns anos voltaram a estar juntos, mais profundos, plenos e completos do que antes podiam estar. Quando a dor é enfrentada com honestidade, humildade e espaço para a cura, nós refazemos os nossos acordos de amor, refazemos a nossa verdade emocional, estabelecemos uma maior periodicidade de reconexão sexual. A tal sexualidade consciente, consistente, irá permitir que o homem e a mulher tenham mais espaço para se reequilibrar. Não faz sentido me impedir tanto à sexualidade se era isso que estavas a sentir. És o amor da minha vida, é a ti que eu me vou dar, que me vou permitir sentir. A sombra só fica se for escondida. E aí sim, essa sombra pode impedir essa relação acontecer. Já se ela for integrada com consciência, ela pode se tornar uma ponte de uma relação que estava doente, em queda contínua, para uma relação mais consciente e presente. Claro que neste processo de cura pode exigir a terapia de casal, mas também a individual, como dizia ainda há pouco, mesmo enquanto o casal está a fazer a terapia. Esta desconstrução das narrativas tóxicas, tu fizeste, tu foste, tu és, tu nunca foste, não és isto, não és aquilo outro, em que há um contínuo de argumentar um com o outro, culpabilizar, julgar, que levam a esses loopings emocionais de dor, de atingir o outro como se eu estivesse a dizer, ofenderem-se um ao outro. A minha dor é maior que a tua, cala-te e ouve a minha dor, sente a minha dor. Tal como o outro possa argumentar que a tua dor pode ser grande, mas a minha é muito maior. Até trair para mim foi uma dor que tive que te fazer pela dor que já me estavas a dar. Este é o tipo de argumentação que queremos sair. Essa reaprender a falar. Claro que depois também tem que existir uma reaprendizagem do desejo, do toque, da escolha, amar-se no corpo um do outro, respeitar os limites um do outro, e também dizer que há casais que só depois de grandes dores se reconhecem profundamente para essa cura interior. O que é que torna um casal saudável e à prova de traição? Será que isso existe? Olha, eu não acredito. Eu também não. Então, eu fiz as minhas contas da minha atividade profissional e para o ano eu faço 20 anos de atividade profissional enquanto terapeuta. 20 anos. E então, eu já conheci casais que dizem que nunca traíram, mas eu nunca conheci casais que existissem que fossem à prova da traição. Mas existe casais à prova do silêncio. Há casais que se comprometem um com o outro. Eu sei que me traíste com aquela pessoa, eu quero te perdoar e amar. Aquela traição ficou no cofre em que os dois assumiram um para o outro. Nós somos à prova desta situação. Eu reconheço alguns casais que passaram por situações de doença bastante profundas,
E neste caso, alguns dos exemplos mais frequentes, uma mulher que passou por um processo de cancro longo de 2, 3, 4 anos, em que durante aquele período de tempo o homem cuidou, amou, esteve a cuidar, e quando a mulher começa a reabilitar, por exemplo, o cancro da mama, em que há uma alteração da autoimagem corporal, o homem nunca foi cuidado ou amado, foi companheiro afetivo, fraterno. Nunca houve uma preocupação em ter a sexualidade em cima da mesa numa situação de doença. A traição acontece e aconteceu, e muitas das vezes com pessoas amigas e familiares. A mulher sabe e soube, e ela promete-lhe a ele guardarmos este segredo para eu não passar a vergonha de ter que argumentar a terceiros. Tu viveste, sentiste, eu acolho a tua dor como se minha fosse. É das coisas mais profundas que eu já assisti. Então os ingredientes fundamentais, profundos, que podemos ter esta comunicação emocional, não é apenas a logística de falarmos ou conhecermos outras pessoas, é de abrirmos a nossa emoção ao outro. A intimidade física, não como um ritual de amor, não apenas como uma rotina, mas sim de uma expressão de partilha, de cura e de entrega. Esse espaço individual à liberdade, com a confiança. A ti me entrego de olhos fechados, vendados, uma expressão de amor corporal, sabendo que não me irás trair ou me trocar noutra relação extraconjugal. E então ao homem que esteja a ouvir, quer que entenda que a mulher precisa de expressão emocional, precisa de toque e ter um sentido de segurança e romantismo. Ela precisa sentir que o homem se importa, que quer, se faz presente. E a ti, mulher que estás a ouvir este programa, quando estiveres com o teu homem, também precisas de olhar para ele sabendo que ele precisa de ser aceito, valorizado, elogiado, sem constante ataque à sua própria identidade ou até ao seu próprio erótico. Estás só para pensar em sexo. Aquela lâmpada está para mudar há não sei quanto tempo. Preciso de um homem cá em casa, tu nem homem és para mim. Reparem que este tipo de conversa que acontece de forma contínua e presente, ela afasta mais do que constrói. Casais que se reinventam juntos constroem uma sexualidade evoluída à sua idade, à sua intimidade e à sua expressão. Não têm que ser teenagers de relações de 10 minutos. Podem ser old school de relações de horas, onde expressamos amor, desejo e intimidade, sem sequer ter que existir a penetração. Não. O casal que fala sobre tudo é um casal que ama com verdade. Não perdem em atalhos, em presentes, em fins de semanas, em jantares com amigos. A traição não é um fim. Se houver coragem para recomeçar de um lugar verdadeiro onde antes pararam, e não foi na traição, foi muito antes dela acontecer. O amar depois da dor é possível, mas só para quem escolhe crescer. E tem coragem. Yeah. Este foi mais um programa A Voz da Mente. A mente fala, a vida responde. Que saibas escutá-la antes que ela te grite. Obrigada por estares desse lado. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia e esta foi A Voz da Mente. Aguardamos próximos episódios.